Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa do Office Connection e hoje a gente tem um convidado especial que é o Henrique da Voaz Construtora. Henrique, obrigado pelo aceite do convite, seja bem-vindo ao programa. É um prazer. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. Obrigado de novo. O Henrique é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, da área de mobiliário de escritório, e agora ele está numa construtora, Voaz, né? Conta um pouquinho pra gente. Conta um pouco dessa história da Voaz. A gente nasceu em 2008 como representação, né, de mobiliário, uma indústria que chegou a falir, fechar, nem existe mais. E nessa trajetória a gente interagiu muito com esse mercado, né, de arquitetura. A gente acabava tendo uma dependência grande de relações com arquitetos que de fato desenvolvem, estão à frente dos bons e grandes projetos, né, que demandam um mobiliário corporativo. Mas por diversas razões e oportunidades a gente acabou mudando o foco do negócio, e foi em 2012, através de uma viagem, que eu de fato desliguei 30 dias de férias, final de 2012. Repensar a vida, e aí eu voltei decidido a inovar, a fazer algo diferente. Em 2013 eu montei, na época a empresa chamava OFCP, que era a representação de imobiliário. Eu criei o OFCP Moving, e foi essa OFCP Moving que começou a prestar serviços. Apesar da gente querer fazer mudança, remanejamentos diversos, né? Não só presos à nossa linha de produto, mas a primeira demanda que veio foi de obra, foi de uma reforma, devolução de meio andar, numa empresa ali na Avenida Ibirapuera. E aí a gente conversou internamente até decidir, vamos abraçar, vamos assumir esse desafio. E aí foi daí que do início de 2013 para 2014 a gente já mudou totalmente a linha de atuação, né? Foi em 2014 que eu fundei a Voaz como construtora. De fato, iniciamos fazendo obras pequenas. A gente, na época, até pelo ramo do mobiliário, você tem um departamento de arquitetura dentro de casa para fazer os projetos, fazer a estruturação do seu produto em planta, independente se você faz o projeto ou vem de fora. A gente acabou usando essa mesma arquitetura para atender e fazer os projetinhos dessas pequenas empreitadas e reformas que a gente acabou atendendo, né? Acabou que de lá para cá muito mudou, né? A gente hoje sequer tem um departamento de arquitetura. O foco está total em parceria. A Voaz se posicionou de fato como construtora. A gente tem cases aí, eu vou contar um pouquinho ao longo aqui do nosso bate-papo com a Pitar Arquitetura, com o Antônio e o time. Isso que Bastante, inclusive em parceria com o PC, o Caio, a Elisa. Temos outros parceiros nem tão conhecidos para todos, mas que têm grandes potenciais. Noac Studio, que são uns arquitetos super jovens que a gente está fazendo alguns projetos recentes também. Marília Veiga, que dentro dessa... arquiteta. Super 10 também, a gente já está aí há mais de ano trabalhando junto com ela. E aí sim, dentro dessas renovações da Voaz, a gente em 2020 para 2021 entrou no ramo residencial também. Então hoje a gente está reformando uma casa no Jardim Europa, uma mansão, na verdade, em parceria com a Marília Veiga. A gente está aí diversificando o nosso portfólio, nossa atuação, e de fato posicionando a Voaz como construtora, foco total em execução, foco nessas parcerias que para a gente são muito importantes, porque a gente também cresce, também aprende, também acompanha tendências que os arquitetos, que esse pessoal que está de fato à frente do mercado de conceituação e desenvolvimento oferecem para o mercado, e aí é super legal fazer esse trabalho em conjunto. Vocês se posicionam como construtora que presta serviço a arquitetos e clientes finais e corporações, etc. Então, os arquitetos nos chamam em parceria para a gente executar o projeto em conjunto,
ou se a gente tem uma relação com o cliente final, a gente envolve os arquitetos parceiros, e aí é muito da nossa leitura, qual o perfil desse cliente, qual o budget dele, porque também varia, né? Grandes escritórios têm orçamentos maiores, mais pesados, às vezes o cliente tem um budget bem restrito. A conta ela tem que ser enxuta desde a primeira linha. A primeira linha é o projeto, então a gente busca parceiros que tenham esse perfil, esse preço para se posicionar e para a gente ser competitivo no mercado. No final, o grande desafio da Voaz e de todos é manter a competitividade desenvolvendo essas parcerias, esses trabalhos em conjunto. Nessa questão do corporativo, né, tem algum case interessante de algum desses parceiros que seria a menina ali do... Tem alguns, viu? Vou começar por um que é muito conceitual e recente. Fica até o convite pela nossa boa relação com o cliente, não só antes como depois da obra, o que é importante. Isso é importante. A gente fez uma consultoria Hartmann House, que por relações pessoais nos colocou no bid da construção. Eles já tinham contratado o Pitá, o Antônio, para desenvolver o projeto, já estava alguns meses ali em desenvolvimento. E apesar de ser uma consultoria, acredito que próximo de 100 consultores, se você olha o projeto que a Pitá desenvolveu para a Hartmann House, é assustador, assim, você fala, não é possível que tem tanto colaborador assim, porque é um ambiente tão vivo, tão orgânico, tão moderno. Pra vocês terem ideia, acho que tem 12 ou 16 estações de trabalho. Você fala, como assim? Foi a primeira leitura nossa que foge do padrão do corporativo, né? Só que você tem uma série de outros ambientes, você tem uma série de salas de reunião que eles consideram também como salas de squads, de times para trabalhar em equipe. A consultoria tem uma dinâmica muito forte dessa de trabalho coletivo, né? Você tem 2, 3, 4, 5 consultores trabalhando no mesmo projeto e uma troca intensa. Por isso a importância dessas salas, que na visão do cliente são estações de trabalho, na nossa, olhando a planta, seriam salas de reunião. Então, qual é a atividade deste cliente que a gente fala? Consultoria, eu diria que estratégica, assim. Consultoria. Consultoria. Eles têm uma atuação bem forte. Se vocês olharem, depois eu mando o link, tem cases relevantes, já fizeram até trabalhos em grandes indústrias aí, como a IP lá em Amparo. Enfim, tem uma atuação bem ampla. E são equipes muito jovens, então eles estão muito abertos a essa modernidade, essa flexibilidade no ambiente. E aí, o projeto foi um sucesso. Pitá, Hartmann House estão de parabéns, porque ficou muito, muito bonito mesmo, não só por a gente ter executado, mas o projeto como um todo, sem falar que está alocado no Copan, que para arquitetura tem... Isso é... Na sobreloja ali em cima do Dona Onça. Vale a pena, eles deixam aberto para visitas, óbvio, mediante agendamento e tal. Eu vi alguma coisa que saiu a respeito, inclusive pelo próprio Antônio da Pitá, que fez umas publicações. Segue a gente no Instagram, @SomosVoaz, que a gente fez a cobertura. Algumas publicações, né? Tem um vídeo bem legal que você gira o celular e você vê todo esse movimento vindo de fora. O drone entrando no escritório, tá bem bonito e bacana. Vale visita presencial também. Que ali é uma área grande, né? Aquela parte dela. Projeto de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Mais ou menos 800 área interna e 200 área externa, que ainda nem está pronta, né? Eles ainda vão mobiliar lá com mobiliário decorativo. Ainda não está pronto. A área externa não, né? A área interna está pronta, eles já estão operando lá. Quantas pessoas vão abrigar? Vai abrigar o... Então, a empresa tem cerca de 100 colaboradores, né? Que a maioria são consultores. Mas eles rodam muito, né? Eles estão, às vezes, alocados num projeto fora de São Paulo. Então deve ter um giro aí de 40, 50 pessoas, assim, diariamente. Mas vale a visita pela riqueza do projeto, pela diferenciação em relação ao que o corporativo entende ser um padrão, ser comum.
lá foge totalmente da regra, mas com muita leveza, sabe? Com muita qualidade na aplicação de materiais, na disposição dos ambientes, tem uma fluidez tremenda. Já é um conceito novo mesmo, né? Conceito novo, é muito do que a gente tem visto, né? Entrando um pouquinho aqui no tema da arquitetura moderna, desses ambientes voláteis e tal, que são cada vez mais demandados. A gente, por exemplo, está com um case em uma indústria farmacêutica, uma obra em andamento ali no Parque da Cidade, que o cliente está devolvendo um dos 3 andares que eles tinham. Tá. E aí, beleza, a rotatividade do uso do escritório permite que ele reduza esse custo. Mas qual que foi a premissa, a demanda desse cliente para os outros 2 andares? Não foi adensar, não foi, de repente, corrigir uma perda de posições de trabalho ou salas de reunião no andar que vai ser devolvido. Pelo contrário, foi criar novos ambientes colaborativos, para que os 2 andares se tornem ambientes mais vivos, mais interessantes para os colaboradores frequentarem o escritório. Então vai diretamente em linha com o que a gente tem visto. Não é tão recente, né? Se a gente for olhar para grandes empresas, os projetos já têm criado esses ambientes alternativos, colaborativos há alguns anos, mas eu acho que o cenário pós-pandemia e acho que essa rotatividade, esse uso atual, aliado a tudo que a gente pode explorar aqui de materiais, arquitetura, conceito, tecnologia aplicado no escritório, tem, eu acho que, criado essa oportunidade de mais empresas terem esses ambientes dentro dos seus escritórios. Com essa proposta, né? Inclusive empresas menores como a nossa, que tem aí um pouco mais de 50, 60 funcionários, mas como a gente também tem muito time no campo, não há necessidade de você ter um espaço. Aquele escritório com 50, 60 posições de trabalho. Então a gente tem áreas de descompressão, área de jogos, reunião informal com sofá, mais ou menos como um ambiente desse aqui gostoso, porque às vezes é um bate-papo, é algo mais informal, você não precisa sentar, né, numa formalidade, sala de reunião. As próprias meeting booths, phone booths, sofás alcoves, são produtos industriais que vieram para atender um volume maior desse tipo de demanda alternativa e que, do nosso ponto de vista, cria muito valor, né, pro ambiente, para a marca também, né? Para a marca também. Os clientes adoram, né? Porque não é tão comum ainda esse tipo de produto para todos, e aí quando eles vêm, eles ficam, nossa, que legal. Tem a preocupação, é acústico, não é? Aí você explica, né? Tem recursos, você tem revestimentos que ajudam a fazer essa absorção, exemplo do tecido, o próprio carpete no piso. E aí você vai achando o equilíbrio, e do ponto de vista aqui da Voaz, a gente tem foco muito grande em personalizar nossas soluções, né? Quando a gente era representante de imobiliário, daí vem o nosso DNA, a gente foi unindo produtos de diferentes parceiros, apesar do mobiliário na época ser exclusivo, mas a gente agregava outros parceiros, de cadeiras, divisórias. Criava uma solução personalizada, né? Exato. Então, quando a gente de fato começou a fazer obra, não era um universo tão diferente assim pra gente. Mas a nossa cultura sempre foi de qual é o melhor pacote dentro do meu portfólio para atender aquele cliente. Agora, na verdade, é o que eu posso construir de melhor para atender. E aí a gente também agrega, também provoca com os arquitetos parceiros essa discussão, enfim, esse trabalho a 4 mãos para desenvolver um projeto mais maduro para os clientes, né? Um pouco do nosso perfil. Que você estava conversando com a gente no café e comentou sobre um outro case interessante, recente de vocês. Pode nos apresentar? Posso. Na verdade, a gente tem postado com uma certa frequência pela Dimensão. A gente acabou de entregar a última fase da obra da KPMG Auditores, também uma consultoria, né, Big Four.
em parceria com a Pro, que já atende eles em termos de projeto há muito tempo. E a gente, na verdade, por coincidência, entrou na KPMG vendendo mobiliário em 2011. E mantivemos a relação como fornecedor de mobiliário até hoje. Perdemos algumas concorrências importantes no meio do caminho, mas quando eles de fato abriram uma nova concorrência, e apesar da Voaz já ser uma construtora na época, que foi o projeto do Rio de Janeiro em 2017, se eu não me engano, a gente, mesmo sendo um representante, conseguiu ganhar a concorrência, desenvolvendo a melhor solução, e eles já tinham uma pretensão de padronizar Todas as unidades com esses produtos. Então, foi uma baita conquista nossa desse produto específico, mobiliário, apesar de já não ser mais o nosso foco na época. Mas a gente, na verdade, de fato, começou a prestar serviço de construção, em parceria com a Pro, e foi uma obra de 9.000 metros quadrados. São, na verdade, 9 andares, incluindo o térreo em que a gente fez restaurante para os sócios. Então entra um pouquinho também com o aprendizado dos meus bares, que a gente também fez a obra, que já é bar-restaurante, né? Então já é uma dinâmica um pouquinho diferente do corporativo. A gente levou esse aprendizado de dentro de casa para oferecer para o cliente. Para a KPMG, e é um projeto muito rico. O conceito dele é muito moderno também. Você tem diversas produtos, proposições para o ambiente, assim, que a arquitetura desenvolveu de forma super rica também. E aí, além da gente ter executado a obra em parceria, que a gente passa também por um processo de concorrência, a gente também deu continuidade no fornecimento do mobiliário, de forma independente, né? Contratando diretamente. E aí a gente conseguiu fechar o ciclo de fornecer a solução completa para uma obra bem complexa dessa dimensão. Um case de turnkey, vai? Um case de design and build, Design and build. porque o projeto ele estava pronto e aí houve uma concorrência de obra. E aí a gente, em parceria, teve o sucesso. Mas é uma dinâmica diferente, né? Quando você faz 1.000, 2.000, 3.000 metros, você tem uma forma de trabalho, você tem uma estrutura. Uma logística diferente. Na hora que você vai para uma obra dessa de mais de 5.000 metros, como essa de 9.000, a gente já tinha um time de mais de 20 colaboradores dedicados, alocados na obra. Então a gente tem que ter inteligência de alocar o time já de casa para você ter um padrão de entrega, de qualidade, de controle, de gestão da obra, com o time que você precisa complementar, precisa ir para o mercado, contratar inevitavelmente, né? Porque você tem desde porteiro, almoxarife, segurança, até os engenheiros de fato, PMOs que estão mais na inteligência da gestão da obra. E aí foi um case de sucesso, o cliente ficou super satisfeito. Entregamos em fases, né, conforme o planejamento e a necessidade do cliente. Então os andares operacionais saíram antes, uma obra de 90 dias, aí teve andar da presidência, conselho e o térreo com reuniões, área de visita. Essa sede fica em aonde? Fica na Verbo Divino. Na Verbo Divino. Birman 10, se eu não me engano. E vale a pena a visita também, portas abertas, mais um sinal de uma boa entrega. E aí é legal comentar, pra vocês entenderem um pouquinho o perfil da Voaz, que é moderna, que é jovial, que está atenta a oportunidades. O cliente foi para o mercado e não encontrou uma solução de locker inteligente compatível com o que eles queriam. Isso foi lá em 2021. O que a gente fez? A gente desenvolveu Smart Locker Voaz para a KPMG, que foi nosso primeiro cliente desse produto, porque eles encontraram produtos metálicos no mercado, mas não encontraram com marcenaria. Com marcenaria, tá. Conta de barulho, de manutenção, barulho do dia a dia, né? Do abre e fecha, alguém bate, da manutenção e do dano, porque o metal ele está relativamente mais sujeito.
é uma pancada, ele é amassado, que é a madeira, que tem uma resistência muito boa, um BP, né? E aí você tem uma gama infinita que a marcenaria permite, como em qualquer solução de marcenaria. No Locker vale a mesma coisa. Então você pode trabalhar dimensões diferentes, acabamentos diferentes, desenhos personalizados. Material, tudo. Então foi um terceiro case dentro desse mesmo cliente que desenvolveu a solução de lockers inteligentes que a gente desenvolveu. Fomos atrás de uma empresa de tecnologia que a gente colocou dentro do guarda-chuva da Voaz. E aí você chega lá, abre o locker pelo QR Code no aplicativo. A gente tem um videozinho, depois eu mando para vocês. Tem muita gente que fica interessada. Virou produto. Virou um produto de prateleira para a gente comercializar em qualquer obra. Só tem um porém, né? A maturidade ou entendimento do cliente sobre a necessidade desse produto, ela tem que ser muito acentuada, muito clara, porque ele custa, né? Ele custa, sei lá, 2, 3 vezes mais do que um locker convencional. E aí isso tem que fazer sentido. O bom das consultorias, todas essas grandes, é que eles já têm essa cultura de aprendizado da rotatividade. Essa cultura, né, de... Dentro da cultura deles. Já entende o benefício disso, né? Eles já enxergaram, talvez lá nos anos 90, que eles não precisavam ter estação para todo mundo, porque o pessoal está na rua, está em cliente. Então, eles já têm escritórios menores do que o número total de colaboradores, fora o ciclo de férias. É uma outra composição, né? Empresas grandes precisam olhar para isso para decidir, né, a dimensão adequada do ambiente de trabalho deles. E aí o Locker veio para agregar nesse sentido, porque o Locker também ocupa metro quadrado. Ele também, além do custo de investimento, ele tem o custo mensal dele lá, porque se você for pôr, igual era a primeira demanda, 1.000 funcionários num escritório de 500 estações de trabalho, ele ter 1.000 lockers ia tomar área quadrada rica, cara pra caramba, a troco do quê? O pessoal às vezes nem usa como depósito, larga as coisas pessoais lá e acessa de vez em quando. O Locker inteligente traz a rotatividade também para o Locker. Ele traz, através de uma plataforma que a gente desenvolveu online, a gestão para o próprio cliente. Então você acessa, você consegue medir o uso de cada colaborador, você consegue identificar o que está em uso, o que está disponível. Enfim, tem uma série de ferramentas, como a própria abertura manual para uma manutenção e por aí vai. A tecnologia está muito hoje avançada, né? E inserida nesse mercado de construtora, né? De escritórios de arquitetura, né? Eu acho que cada vez mais o mercado de construção civil tem se atentado e voltado para como usar tecnologia a nosso favor. A gente mesmo é uma empresa muito atenta para isso. Estamos longe de estar satisfeitos com o que a gente tem, tá? A gente busca automatizar processo, relatório, a gestão, ferramentas, softwares, etc. A gente tem uma série que estão no nosso dia a dia, mas ainda assim a gente não está confortável de que a gente está usando todo o potencial que a tecnologia tem para agregar, sabe? Mas é algo também a longo prazo. A gente vai ter sempre esse incômodo e vai estar sempre inovando, renovando e buscando melhores soluções, né? E o que a gente observa também, você como construtor tem que estar muito afinado com o escritório de arquitetura nos projetos, né? Você não é uma parte estanque do programa. Você tem que estar afinado do começo ao fim. Eu diria que esse é um dos principais papéis da construtora, né? Porque a gente acaba interagindo muito mais Visceralmente, com os parceiros, com os escritórios, até para atender o projeto, o que eles esperam, o que eles desenharam, que é o grande valor, né? De você contratar um escritório de arquitetura, um arquiteto, deixar ele criar, aplicar a inteligência, todo o know-how dele, para o seu objetivo final, o seu ambiente, seja residencial, escritório, corporativo. E o nosso papel como construtora é tornar isso fluido, né? Para
para que os problemas, as dificuldades sejam tratadas na hora certa e isso não impacte em cronograma. A gente, na verdade, se estruturou muito para esse tipo de parceria, porque hoje a gente vislumbra muito mais projetos de design and building, que tem o arquiteto fazendo o projeto, a construtora orçando e futuramente responsável por executar essa obra. Mas tem um meio do caminho aí que é diário, constante, desde a fase do projeto em que a gente começa a interagir para efeito de orçamento, para criar um orçamento equilibrado para o cliente, né? Cada vez mais a construção tem um desafio de orçamentos menores, Se adequar, né? Se adequar. de custos reduzidos. A própria indústria de mobiliário veio numa decrescente assim De valor, né? Valor de preço. valor do produto que é delicado. Aí vem a inovação, vem alternativas paralelas para você conseguir se destacar e entregar soluções inovadoras, mais ricas para o seu cliente. Então, a gente de fato tem a estrutura moldada para criar fluidez e criar qualidade nesse trabalho, nessa relação com os escritórios de arquitetura. Porque o que eles têm que fazer, a obrigação deles, além do projeto, na relação com o cliente, eles sabem fazer muito bem. A gente com o cliente, a gente também sabe. E aí tem esse entrosamento para que a gente junto entregue essa qualidade, esse prazo, enfim, o projeto ao final bem desenvolvido para o cliente final. Como que esses parceiros chegam até vocês? Boa, é isso que eu ia perguntar. No final é muito relacionamento. Relacionamento, A né? gente entende que a gente ainda é muito jovem nesse sentido. A gente tem acesso aos principais escritórios. Uhum. Mas a gente ainda está em fase de desenvolvimento, sabe? Estamos mais num namoro inicial do que num relacionamento firme. Diferente da Pro, até por uma questão familiar que acaba tendo uma proximidade maior e os anos trabalhando diferentes soluções, hora empreitada. Hoje em dia, muito mais os projetos completos, que já é uma relação mais madura, mas a gente é muito feliz assim, em poder trabalhar com o Antônio Pittar. Independente, né? Criar uma independência São total. empresas independentes. Então, não é porque o fulano faz obra com o ciclano que ele não pode fazer comigo, entendeu? Não à toa que a gente já fez 4, 5 obras com o Pittar, a gente já participou de alguns processos até com o Rodrigo da Estúdio BR, que a gente acabou não tendo sucesso, mas vamos trabalhar para ter sucesso nos próximos. Estamos em parceria, obra em andamento com o Noack Studio, uns arquitetos jovens que vale a pena conhecer, fazem um trabalho super 10. A operação é só São Paulo ou Brasil todo? Brasil. Brasil Na todo. verdade, obra, se a gente for olhar, o maior volume está em São Paulo e Rio, né? Muito mais Uhum. São Paulo. Em segundo lugar, Rio, e a gente tem feito cada vez mais obras em Belo Horizonte e E Brasília. Brasília, tá. Essas são as 4 principais praças, mas já fizemos obra em Curitiba, já fizemos obra no Sul, Nordeste. Até na época de imobiliário mesmo, a gente já montou até nos Cafundó ali. Já tivemos que deslocar a equipe. O segredo está em você combinar, né? Qual equipe você desloca daqui, qual equipe você subcontrata local. Esse é o desafio das construtoras, do meu ponto de vista, para atender a nível Brasil, falando do setor corporativo como eu vejo, né? Porque se a gente for olhar para construtoras de construção civil e tal, aí tem outro perfil, né? Construções de prédio, indústrias aí, tem empresas que têm de fato unidades aí, Brasil afora, equipes aí, justifica. O que corporativo você tem uma concentração maior, né? Então acaba tendo uma demanda superior nessas praças mais povoadas, que tem lajes corporativas em maior volume. O Rio está retomando, né? É um mercado particular, né? Não é fácil, tem muita gente que bate lá, abre unidade, volta. A gente mesmo, a Voaz, já teve unidade lá e fechou.
Hoje a gente faz o deslocamento mesmo, a gente tem parcerias com escritórios locais também para ter essa dinâmica mais próxima do cliente, mas praticamente toda semana tem alguém da Voaz na ponte aérea, seja no bate-volta, seja passando uns dias lá. É um mercado que tem demanda, né? Ele gira numa sintonia um pouco diferente de São Paulo, no meu ponto de vista. Tem suas particularidades que não vem ao caso, mas é um mercado super interessante, tem baita projetos, tem empresas e escritórios super bonitos lá, fora a vista, né? Que Ora, privilegiada. A vista é tudo. o Antônio, ano passado também abriu, né, um escritório lá no Rio também. A gente tem vários, né, Tem vários vários escritórios de parceiros aí que O próprio Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio já tinha, né? Há muito tempo, né? Uhum. o pessoal da Trio Arquitetura, né? A Trio também, né? Sim, tem vários ali. Você comentou sobre a KPMG que vocês fizeram um restaurante no térreo, né? Para os sócios. Como que... Eu sei que você é envolvido na parte de bares também, né? Você tem uma... Eu diria que é um negócio paralelo nosso, mas enfim, acabou agregando no aprendizado, né? Nessas algumas particularidades que a obra de um restaurante demanda, seja em um detalhe de impermeabilização, seja num escoamento de ralo, de São detalhes técnicos ali, né? De particularidades, justamente. na verdade, devem nascer no projeto, né? Quem desenvolve o projeto é que tem que ter Prever isso tudo, né? essa previsão, mas nosso conhecimento aplicado na execução também ajuda a fazer alguns apontamentos, né? Ser bem sincero, o terceiro bar que a gente fez, né? Que eu tô com 3 unidades, já foi melhor desenvolvido do que o primeiro, né? E a própria operação de qualquer coisa, né? A prática ensina muita coisa. Então, a operação do bar, que eu acabo tendo maior proximidade, nos gera esse aprendizado também, que depois é replicado para execução, para implantação da obra. Como é que você enxerga o mercado para 23 em diante? Usado que a gente andou conversando recentemente, a gente estava até essa semana na Hunter Douglas, fomos convidados lá para bater um papo e o pessoal ainda está achando o mercado tímido, né? Falei com um fornecedor de imobiliário também, outro de divisória, tá? A gente estava até com a Div Design essa semana também, batendo um papo. O mercado ainda está tímido, mas gozado que pra gente, né, pra Voaz, ele tá aquecido. É que muitas vezes a gente trabalha demandas de obra Com um timing diferente, né? com um timing diferente, com um perfil diferente, e a exemplo de uma devolução, que pode ser uma obra milionária, mas não gera demanda de compra de nenhum produto novo. Mas você está trabalhando. Então, pra gente, construtora, é uma obra relevante, e aí a hora que você olha isso em volume, né, os diferentes perfis de negócio que a gente atende, acaba nos dando um giro, uma vida assim bem agitada, bem volumosa, falta tempo até, apesar do mercado, olhando pelo ponto de vista da indústria, ele está um pouco tímido. Eu, sinceramente, eu tenho expectativa, porque estatisticamente, o segundo semestre é sempre melhor para o nosso setor. Então a gente tem uma expectativa muito boa para esse ano, mas a gente tem o pé no chão, né? A gente não quer virar grande empresa, não é isso. A gente quer fazer boas e entregas melhores uma após a outra. Então o nosso desafio é ter essa continuidade. Por isso a importância de trabalhar cada vez mais as parcerias com um volume maior de escritórios. A exemplo que hoje a gente está com obra com 4 escritórios de arquitetura diferentes. Esse é o nosso planejamento para continuar nessa tocada que a gente vem crescendo. Apesar da pandemia ter sido muito
pesada, muito difícil para os O mercado inteiro, né? para o mercado inteiro, mas para a gente, na verdade, a gente passou por cima dessa tempestade. Então, tenho orgulho de dizer que a gente não reduziu R$1 de salário de ninguém e, pelo contrário, saímos contratando assim. Eu diria que se a gente entrou com 30 funcionários na pandemia muito, hoje a gente tem quase 60 atualmente. Então, a gente vem se estruturando um passo de cada vez e eu tenho boa expectativa do segundo semestre. O primeiro eu diria que está bem engatilhado, né? Começamos o segundo trimestre agora, estamos em vias aí de fechar o primeiro semestre nos próximos meses. Espero que a gente tenha sucesso em algumas negociações que garantem esse primeiro período. E aí vem a estatística do segundo semestre, eu espero que seja boa para todos, tá? Não só para Voasa. Henrique, deixa eu te perguntar, o que você tem a dizer para os escritórios de arquitetura que atuam no corporativo? Qual é a mensagem que a Voaz dá? Bom, primeiro, O que você pode oferecer para ele? para atendê-los, tá? Isso, na verdade, é uma prioridade para a gente em termos de estratégia comercial. A gente se estruturou e a gente está com profissionais riquíssimos no time, super qualificados, que passaram por grandes empresas, que têm... Que se relacionam com esses escritórios? Não, nem mais no sentido da consultora mesmo, entregaram uma boa construção. A gente priorizou o fortalecimento do time interno. Hoje eu diria que 70% ou mais da Voasa é composta de engenheiros e arquitetos e, igual eu mencionei, a maioria com trajetórias relevantes aí por empresas super renomadas e que não deixaram de ser excelentes escolas para esses profissionais. Então, com a metodologia que a gente criou, os processos, eu trouxe um amigo para ser sócio e tocar o departamento de engenharia, que é o André Patari, que tem longa vivência aí de mercado também, passou por AW, House e outros. E era uma pessoa que eu tinha uma confiança para, de fato, eu sair mais dessa operação, olhar mais para o negócio, para o comercial, sempre que possível. E ele assumiu a engenharia, então a parte de implantação está no guarda-chuva dele. São essas curvas de aprendizado, tanto da empresa como dos profissionais, que aplicado nos colocam, apesar de menores, mas no patamar de qualquer outra construtora. Por isso que o nosso recado é esse: a gente tá pronto para atender, a gente de fato precisa de oportunidade, assim como outros parceiros já nos deram oportunidade, a gente vem fazendo boas entregas, boas construções em conjunto. Estamos prontos para novos desafios, que é o nosso tesão no final, é esse. Ter aquele projeto diferente, exemplo da Hartmann House no Copan, uma KPMG cheia de particularidades, são esses os desafios que a gente gosta de abraçar. Não que a gente não faça o arroz com feijão, a obra corporativa, mas vai mais no automático. Perfeito, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, é um bate-papo bem interessante. E se você quiser passar para os nossos ouvintes aí, o público que nos segue, né? O Instagram de vocês, os canais de mídias sociais para poder te seguir, né? Legal, nossa marca digital é Somos Voaz, né? Então, tanto Instagram como LinkedIn, @SomosVoaz, vocês vão nos encontrar. A gente deu uma renovada, a gente estava praticamente morto no mundo digital, mas de umas semanas, meses para cá, a gente se mexeu e de fato reviveu as plataformas e tá super legal de acompanhar. Temos tido feedback de diferentes pessoas, desde cliente, amigos, parentes, tá super legal assim, ver que eles estão gostando do material, e o mais importante é mostrar para o mercado muita coisa que a gente já fez, porque a gente vai mostrar coisas antigas também, que o pessoal vai achar que a gente está entregando obra
recente agora no final de semana, mas não, na verdade a gente está revivendo esse material e, enfim, temos muito ainda para construir no segmento, em novos nichos que a gente vem abrindo, vem atuando. Estamos atentos aí a oportunidades e primeiro, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui bater esse papo. Nos acompanhem também. Com certeza. Obrigado a você, né, pela participação aqui, por trazer tantas informações relevantes, né? Mostrar o posicionamento da Voaz, tudo, isso é bem bacana. Obrigado, Henrique. Estamos à disposição aí. Vamos manter contato, que acho que é legal. O mercado tá reciclando, tá renovando, tem muita coisa aí para mostrar para todos. A arquitetura, a engenharia corporativa é muito rica, é muito ampla. Cada projeto, aqui mesmo, o showroom da Cavalete tá lindo. É mais um exemplo do potencial que tem para ser aplicado. Isso mesmo. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Prazer em revê-lo. Obrigado a todos aí pela participação. Tivemos hoje aqui com o Henrique da Voaz Construtora. Obrigado e até o próximo programa.